Fala, gurizada, professor Desante, mais uma aula de geometria espacial. Então, sólido de revolução. Tá? Então, o que é um sólido de revolução? Então, suponha um semiplano, certo? Com origem numa reta E, né? Essa reta aqui chamada de eixo, tá? E suponha uma superfície S sobre esse semiplano, tá? Então, ao girar esse semiplano em torno desse eixo E, essa superfície também vai girar em torno do eixo, tá? Formando assim um sólido de revolução, tá? Então, fazendo aqui o rebatimento dessa figura no outro lado do eixo, tá? Então, eu peguei uma superfície qualquer, que o sólido de revolução pode ser feito com qualquer tipo de superfície, tá? Claro que nesse caso aqui é uma superfície complicada de fazer o cálculo do volume, mas nos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai fazer com figuras mais simples. Então, por exemplo, girando aqui esse semiplano, certo? Então, essa superfície aqui contida no semiplano alfa vai gerar esse sólido de revolução aqui. Fechou? Então, basicamente isso. Então, a gente consegue determinar alguns sólidos conhecidos a partir de um polígono conhecido. Por exemplo, se você girar um quadrilátero, nesse caso aqui o retângulo, né? Se você girar o retângulo com um quadrado, por exemplo, em torno do eixo E, sendo esse eixo E aqui passando por um dos lados, né, do retângulo, então, ao girar esse retângulo em torno desse eixo, você vai obter aqui, então, um cilindro, certo? Então, se você observar aqui, você vai obter um cilindro. Fechou? Então, esse cilindro aqui, ele tem o raio da base igual ao lado desse retângulo, né? E a altura do cilindro vai ser o outro lado do retângulo. Fechou? Então, o cilindro é um sólido de revolução gerado a partir de um retângulo. Se você girar, por exemplo, esse triângulo, um triângulo retângulo nesse caso, onde o eixo aqui, onde o cateto, né, desse triângulo está apoiado sobre o eixo E. Então, ao fazer o giro desse triângulo retângulo, você vai obter um cone. Fechou? Então, temos um cone, onde o raio da base desse cone é a medida desse cateto do triângulo, tá? E a altura do cone vai ser a medida do outro cateto. Tudo bem? Então, assim você consegue calcular facilmente o volume, né? Lembrando que o volume de um cilindro, ele é dado por área da base vezes a altura, certo? Só que como a base é um círculo, então temos aqui π r quadrado h. Já o cone é área da base vezes a altura sobre 3. Tá? Como a base é um círculo, então a área do círculo, π r quadrado h sobre 3. Fechou? Muito bem. Prosseguindo aqui, se você pegar um trapézio retângulo, nesse caso, trapézio retângulo porque ele tem esse lado menor, esse lado menor, esse lado aqui do trapézio aqui, ele forma 90 graus com essa base maior, né? Então, é um trapézio retângulo.
Então, ao fazer o giro aqui, desse trapézio em volta desse eixo E, você vai obter um tronco de cone. Fechou? Então, o volume desse sólido de revolução, nesse caso, é o volume do tronco de cone. Fechou? Muito bem. Você também pode gerar sólidos, não necessariamente com o eixo de rotação conectado em algum ponto do polígono, certo? Então, o polígono pode estar afastado a uma determinada distância desse eixo E. Tá? Então, fazendo o rebatimento aqui, nesse caso aqui eu tenho um triângulo equilátero, fazendo o rebatimento dele aqui no outro lado do eixo, a gente consegue então formar esse sólido aqui. Fechou? Muito bem. Então, note que o volume desse sólido gerado nesse caso vai ser o volume de um tronco de cone, certo? Esse tronco de cone grande aqui, tá? Menos o volume desse outro tronco de cone pequeno aqui, ó, que tá de cabeça para baixo, tá? Esse espaço aqui, esse tronco de cone aqui é um espaço vazio, na verdade, né? Tá bom? Então, seria o volume desse sólido. Fechou? Um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui é um quadrado, tá? Nesse caso, o quadrado aqui ele está conectado por um dos vértices, do quadrado, tá? E além disso, esse eixo aqui ele faz 90 graus com uma das diagonais aqui do quadrado. Fechou? Então, ao fazer o giro desse quadrado em torno do eixo, você vai obter, então, esse sólido aqui. Tá? Então, fechou? Então, note que o volume desse sólido de revolução aqui, observem que ele é dado por dois troncos, né? Dois troncos de pirâmide. Então, se você observar aqui, o tronco é esse tronco aqui. Tá? Então, temos aqui a base maior do tronco, a base menor do tronco, né? Então, temos esse tronco e um outro igual embaixo, certo? E aí, você tem que subtrair o cone, né? Que tá de cabeça para baixo aqui, ó. Então, esse cone aqui, esse espaço aqui é vazio, né? Então, veja, então você tem que fazer o cálculo de um tronco e multiplicar por 2, né? Porque são dois troncos. E subtrair dois cones iguais aqui, ó. Esse cone é igual a esse cone aqui, ó. Fechou, gurizada? Então, esse seria o volume desse sólido de revolução. Fechou? Então, na próxima aula, eu vou calcular o volume desse sólido de revolução aqui. Valeu, até a próxima.